que há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos assim. Deus, nós cremos na tua palavra. A tua palavra, Deus, é a verdade. A tua palavra, Deus, é que nos traz alegria, que nos traz, Deus, uma maneira de vivermos, ó Deus, num mundo tão difícil. Ai de nós, Senhor, se não fosse a tua palavra. Mas nessa noite, Deus, nós queremos te louvar. Amém. Ó Deus, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Amém. Porque ela é verdadeira e digna de toda a aceitação. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, para fazer, para falar aquilo que tu tem posto no nosso coração. Por isso, fala, Deus, aos nossos corações, aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto assim, muito conhecido, talvez pouco lido, mas é um texto assim, muito interessante. E quando Deus me deu essa palavra para estar aqui hoje ministrando para os irmãos, eu aprendi algo de Deus nesse texto. E comecei a me perguntar a respeito em relação a um chamado a ser escolhido. O que é ser escolhido? É ser, na verdade, um separado, alguém disposto a fazer a vontade, a cumprir a vontade de Deus. Mas eu gostaria de falar um pouco deste homem, o qual Deus o chamou, o escolheu. Esse homem chamado Isaías. E eu fico a perguntar, quem é Isaías? Por que Isaías recebeu esse nome? Um homem com um chamado, Senhor, fonte de salvação. Um homem com um significado muito grande. Um homem que tinha como pai Amós, considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Um homem mencionado no mínimo 50 vezes no Novo Testamento. Um homem, na verdade, com uma história, um histórico. Isaías, além de ele ser profeta, ele também era escriba. Por quê? Porque ele escrevia textos. Podemos também falar sobre Isaías, um homem provavelmente nascido e educado em Jerusalém. Podemos também considerar acerca deste homem um homem incomparável em sua expressão literária, conforme o próprio livro de Israel. Um homem, na verdade, com um estilo de vida que demonstra, né, um vocabulário rico e imaginário para os nossos dias. Podemos também dizer quem é Isaías, profeta incomparável, extremamente talentoso, uma excelente formação acadêmica. Quem era Isaías? Às vezes nós nos perguntamos quem era Isaías, ao falarmos, na verdade, de toda a sua história. Mas, meus irmãos, eu começo a encontrar nesse texto que nós lemos tudo
isso fala sobre Isaías. Mas o contexto desse texto que nós lemos, ele é muito profundo, porque ele fala de alguém, como diz o capítulo 3, no ano da morte do rei Uzias, eu vi, Isaías dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Irmãos, eu finalizei esse texto com um tema: duas atitudes indispensáveis na vida de um escolhido. Isaías, na verdade, era um homem escolhido por Deus, um homem consagrado a ser profeta. Mas é interessante, nesse texto que nós lemos, que nós vemos que Deus, na verdade, chama Isaías. Mas Deus não encorajou Isaías com previsões de sucesso. É interessante quando nós lemos o texto, nós começamos a avaliar e entender. Mas, muito pelo contrário, Deus não encorajou, mas Deus o preveniu acerca de um povo que não ouviria. Mas, de qualquer modo, de qualquer forma, Isaías teria de escrever, teria de falar a um povo, mesmo não ouvindo, mas sabendo que o Deus que ele servia, no final faria muitos ouvir a sua mensagem e acreditarem. Então é muito interessante o texto, mas eu encontrei em Isaías na verdade, duas atitudes que Isaías teve com o escolhido de Deus. Quando Isaías vai ao templo e ele contempla a glória de Deus, eu acredito que Isaías, ele fez uma autoanálise, ele começou a avaliar, na verdade, quem ele era. Porque nós relatarmos a vida de Isaías, nós vamos enxergar, na verdade, talvez todo esse Isaías que nós falamos aqui, como fosse o melhor homem, na verdade, da história. Mas, na verdade, Isaías foi tudo isso aqui, porque, na verdade, Isaías teve a primeira atitude de humildade, de reconhecer que ele era um pecador. Quando ele diz, ai de mim que estou perecendo, ele estava se humilhando, ele estava tomando uma atitude de humildade, reconhecendo que ele era um pecador e que ele dependia de Deus. Que é escolhido de Deus, que Deus escolhe, é indispensável reconhecer